Eu tenho uma live muito importante para tratar de assuntos seríssimos e eu queria que vocês todos prestassem muita atenção, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo nesse momento na política do Estado do Rio de Janeiro, com a infiltração das organizações criminosas em poderes poderosos, e é necessário que o público saiba. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 assuntos. Eu não sei qual é mais grave que o outro, né? Todos são gravíssimos. Então vou começar. Primeiro assunto, Vitor Travancas. Aquele cidadão me procurou para fazer denúncias no meu programa e denunciar coisas que eu já sabia que estavam acontecendo no governo Cláudio Castro. Agora, uma coisa é eu falar, outra coisa era ele falar, ele sendo secretário do governo Cláudio Castro. Então dei espaço a ele, abri o programa, e quando eu fui entrar com a ação contra o Canela, eu dei para ele uma procuração específica. Veja bem, quando você dá uma procuração a um advogado, você pode dar para assuntos gerais ou pode ser para tratar de um assunto. Eu dei para ele tratar de um assunto. Qual é o assunto? Canela. Pois bem, ele pegou a procuração, entrou no meu processo, esse que estava em segredo de justiça, pegou as informações e passou para os advogados de Eduardo Paes. E logo em seguida declarou apoio a Eduardo Paes. Eu sinto muito, né? Porque um homem desse não merece a confiança de ninguém, né? Mereceu minha confiança, mas, infelizmente, né, caráter é uma coisa muito difícil. Eu estou pensando, o cara está se apresentando como advogado, falando aquelas coisas todas verdadeiras que acontecia dentro do Palácio, que ele via dentro do Palácio, como secretário de compliance, né? Eu, então, acreditei nele, dei a procuração para tratar do assunto do Canela. Ele abusou da procuração, então eu cacei a procuração dele. Depois ele tentou ser meu vice, quando houve aí a mudança de vice. Eu disse que não, que eu tinha preferência pelo André Monteiro. Ele então começou a me atacar, começou a atacar o André Monteiro e depois deu uma nota oficial dizendo que estava apoiando o Eduardo Paes. Eu acho meio difícil que ele tenha feito isso de graça, mas como eu não tenho prova, ele recebeu dinheiro, né, eu fico quieto, né? O doutor Travancas eu conheci numa situação muito delicada para ele, quando ele me pediu uma ajuda, porque ele tem vários casos de violência doméstica. Ele fala do Pedro Paulo, que bate em mulher, ele também batia, né? E me pediu, e eu, como professor de classe de casais, né, orientei para tentar ver se ele parava com aquilo, que não destruísse o casamento dele, mas ele tem um temperamento muito difícil, né? Então, eu quero dizer o seguinte, doutor Travancas não tem nenhuma autorização minha para tratar de assunto agora nenhum. O que tinha em relação ao Canela, eu tirei a procuração dele a partir do momento que ele assumiu vamos dizer assim, a candidatura do Eduardo Paes, né? Bom, esse é o primeiro assunto, eu acho que está esclarecido. O segundo assunto, meus amigos, o Quaquá não tem limite. O Quaquá é doido. Vocês sabem o que é Quaquá? Eu vou publicar quando acabar aqui eu vou publicar no meu Instagram. Vocês sabem o que Quaquá fez agora? Ele alugou um helicóptero por 32 milhões de reais por ano. Dá mais ou menos quase 3 milhões por mês. De aluguel, de helicóptero. Eu faço uma pergunta. Para onde tem que viajar tanto o prefeito de Maricá que aluga um helicóptero no valor de 32 milhões de reais? Está protocolado no Diário Oficial, eu tenho a cópia do Diário Oficial, porque eu acompanho tudo. Eu, como repórter investigativo, eu sou obrigado a ler Diário Oficial. A empresa que ganhou é Blue Sky Táxi Aéreo Limitada. Eu não vi jornal nenhum dar isso, né? Jornais normalmente são muito benéficos, com o Quaquá, principalmente os da região ali, porque tem muito dinheiro, a prefeitura é muito rica. A Blue Sky Táxi Aéreo já está homologado. Já houve a licitação, eu sabia que ia ter, esperei a concorrência,
esperei a homologação, esperei a publicação e hoje eu estou dizendo para vocês, 32 milhões de reais de aluguel de helicóptero. O povo de Maricá deve estar com a saúde maravilhosa. Deve estar com saneamento básico em todas as ruas. Porque para o Quaquá gastar 32 milhões de reais para alugar um helicóptero é uma vergonha. Olha, esse é só o primeiro assunto que eu estou tratando hoje. Tá? Esse é só o primeiro assunto. Olha que eu tenho outros assuntos para tratar aqui. Mas veja que absurdo. Que absurdo. Cadê o promotor de justiça da cidade de Maricá? Cadê? Cadê? Cadê o Ministério Público que não toma uma atitude? O Ministério Público está esperando o quê? Será que é prioridade? Aliás, o segundo assunto também trata sobre o Ministério Público. Eu ontem fui fazer uma pesquisa junto ao Ministério Público Estadual para saber quantas ações de improbidade o Ministério Público abriu contra. Não é investigação não, tá? É só ação de improbidade. O Ministério Público Estadual abriu contra Cláudio Castro nesses 6 anos dessa roubalheira toda no Estado. Está sentado? Está sentado? Uma. Agora. Não tem nem um mês. Uma. Vem cá. Isso é Ministério Público Fiscal da Lei ou é Mistério Público? Isso é um mistério. Só falta dizer que o Cláudio Castro não fez nada. Uma vergonha. Isso é um escândalo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem uma ação de improbidade contra Cláudio Castro em 6 anos de uma das maiores roubalheiras da história do Estado do Rio de Janeiro. É o que é isso? Senhor procurador, eu até sei que antes do senhor era um camarada lá que era meio engavetador, mas quando eu tive com o senhor para levar lá os assuntos do Canela, o senhor me recebeu muito bem, com a sua distinta equipe, né? E eu achei, assim, com sinceridade, falei, olha, vou levar esse negócio aqui a sério. Eu estou vendo que o negócio do Canela só andou porque o Alexandre Moraes mandou a Polícia Federal agir e o Ministério Público do Rio de Janeiro, nada. Que tristeza. Quer dizer, não tem ação de improbidade contra CEPERJ. O Cláudio Castro não fez nada no CEPERJ, aquele monte de gente contratada. Isso não é ação de improbidade, não, né? Isso não é, não. O diretor que ele roubou, ele botou lá na SEDAI, que eu dei a conta do promotor, do diretor, o nome do diretor, Antônio Carlos, quanto ele tem na conta, 77 milhões, nas Ilhas Virgens, dei o e-mail da conta, vocês deixaram ele fugir do Brasil. Operação nenhuma contra ele. E, meu Deus do céu, eu falo da SEAP todo dia. Eu falei do esquema que funciona dessa casa de custódia, vocês não fizeram nada. Nada, nada, nada. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu conheço muitos promotores. Eu conheço promotores honestos. Homens que honram a profissão de serem promotores de justiça, procuradores de justiça. Agora, o que eu estou vendo aí, depois não quer que eu fale. E eu que apoiei tanto a justiça, dei a taxa do judiciário, dei apoio ao Ministério Público, a Rosinha construiu a sede nova do Ministério Público, apoiamos a Defensoria Pública, mas sabe o que acontece? Esse sistema do Rio de Janeiro, político, apodreceu também parte das instituições. Lamentavelmente. É triste a gente ter que dizer isso. Quaquá, nada. Acaba de alugar um helicóptero por 32 milhões de reais. Levantamento que eu fiz ontem, uma ação de improbidade em 6 anos contra Cláudio Castro. Uma ação de improbidade. Vitor Travancas, lembrando aqui, só tinha procuração minha para agir no caso do Canela. Ele entrou em processo que não devia entrar, conseguiu pegar cópia do meu processo e entregar para os advogados de Eduardo Paes. Isso é crime. Seu Vitor Travancas, eu vou ser obrigado a entrar com processo contra o senhor, lamentavelmente. O senhor prestou um bom serviço ao Estado quando denunciou as falcatruas de Cláudio Castro.
as coisas erradas que o Cláudio Castro fez. Mas devia ter agido comigo com honestidade. Porque agora, para mim, está claro que o senhor estava a serviço do Eduardo Paes o tempo inteiro, tentando conquistar a minha confiança para ele contar coisas que o senhor ia vender do outro lado. Que tristeza. Meus advogados, os de sempre, vão entrar contra o senhor na OAB, vão entrar contra o senhor na Justiça e tomar todas as providências que tem que ser tomadas. Bom, agora eu quero falar de outro problema grave. Eu estou entrando com uma AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, contra o Eduardo Paes. Só que eu não vou falar de coisa antiga, né? Nem inventar história. Eu vou tratar das seguintes situações. Atenção, anotem aí. Primeiro caso que eu vou tratar, Operação Dinastia. Operação Dinastia teve duas etapas, a Operação Dinastia 1 e a Operação Dinastia 2. Quem foi o alvo dessa operação? Lúcia Helena Lima, conhecida como Lucinha, e a assessora dela, Ariane Afonso. A Polícia Federal sustenta que ela era núcleo político da organização miliciana, cuja função era avisar aos milicianos das visitas de Eduardo Paes na Zona Oeste do Rio. Está escrito. Está escrito pela Polícia Federal. Está escrito, estou com um documento aqui, ó. Eu estou lendo o documento aqui. Tá? Está escrito. Diz assim, ó, segundo a divulgação, Lucinha e sua assessora forneceram à organização criminosa informações privilegiadas sobre a agenda de visitas do prefeito Eduardo Paes, possibilitando que integrantes da milícia se retirassem das localidades antes da visita do chefe do executivo. Mas isso é pinto. Eu achava, antes de fazer essa investigação mais profunda, que eu me dediquei, que era só o caso da Lucinha. Eu fui achando. Vocês sabem quem foi nomeado secretário especial de ação comunitária do governo Eduardo Paes? Senta aí um pouquinho. Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão foi preso, acusado de estar envolvido como mandante, o irmão dele, do crime de Marielle Franco. Ele era secretário de Eduardo Paes. Vai anotando. Lucinha, milícia. Chiquinho Brazão participou do esquema para matar Marielle Franco e o motorista dela. Estou tirando isso tudo aqui do trabalho que eu fiz na Polícia Federal. Tá? Bom, vamos ao terceiro ponto aqui. Né? ICA. Olha, ICA, o que é ICA? ICA é Instituto Carioca. Houve uma operação sobre esse ICA e descobriu-se que 70% das verbas de emendas parlamentares ilícitas foram passadas para o Instituto Carioca e a Prefeitura do Rio. E quem mais mandou? Pedro Paulo, o batedor de mulher, que é o candidato a senador do Eduardo Paes. Isso é grave, porque quem denunciou isso foi o ministro Flávio Dino. Está tudo aqui. Eu não sou repórterzinho de fuleiro, não. Eu sei fazer as coisas. Bom, é só isso, gente? Não, peraí um pouquinho. Tem coisa pior. Pior que isso, garotinho. Você lembra de um miliciano chamado Cristiano Girão? Pois é, ele era da milícia de Gardenia Azul. Sabe quem que o Eduardo Paes nomeou da função de auxiliar do seu gabinete? O Anderson dos Santos Moreira, conhecido como Zoião. Zoião é ligado ao Girão. Todo mundo tem foto aqui, tem tudo aqui. Rapaz, complicado. Acabou, garotinho? Não, peraí. Olha só, Igor Bicaco exerceu a função de subsecretário de Administração Penitenciária Estadual. Em junho de 2004, ele deixa o cargo e assume a Secretaria de Agricultura do município do Rio de Janeiro, ligada à Casa Civil. Igor Bicaco comanda as milícias de Santa Cruz e Paciência.
Ele tira o cara do sistema penal e bota, nomeado, vou até dar aqui, ó, cargo em comissão de gerente 2, símbolo das sedes, da Gerência Técnica de Desenvolvimento Rural, da Subsecretaria de Agricultura, da Secretaria Municipal da Casa Civil. Igor Bicaco, mais um miliciano. Bom, em dezembro de 2023, o portal UOL noticiou que o Ministério Público do Estado detectou conversas entre Igor Bicaco e Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Vem cá, por que o Ministério Público não pediu a impugnação do Eduardo? Você pegou o cara que é assessor da Casa Civil, conversando com o Zinho. Tá bom, vamos pular um cadinho. Acabou não, tem mais. É muita coisa. Bom, tem um outro rapaz, Valdo Ceasa. Há pouco dia teve uma operação em cima do Valdo Ceasa. Valdo Ceasa é ligado ao Peixão, mas é candidato apoiado por Eduardo Paes. Apoia Eduardo Paes. Outro dia teve uma operação em cima do Rafael Nobre, outro envolvido com um monte de problema. Ligado a quem? Eduardo Paes. Apoia Eduardo Paes. Agora, hoje, estão divulgando a foto do Canela apoiando o Eduardo Paes. O Canela. O Canela que o Eduardo Paes dizia que era um bandido. E é mesmo um bandido. Mas aceitar apoio de qualquer um. Meu Deus do céu. Que vergonha. Acabou, garotinho? Não, já tem outra. Tem o William Coelho, vereador. Só para vocês terem noção, o pai do William Coelho, junto com ele, o pai foi preso como traficante internacional de arma e droga. Vereador da cidade do Rio. Apoia Eduardo Paes. Isso tudo está aqui numa representação, onde eu vou entrar com uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral. Porque a representação, com todo o respeito que o Jordi fez contra o registro de candidatura do Eduardo Paes, não é 10% do que eu tenho aqui. Né? Eu sei investigar, eu fui secretário de segurança, eu sou repórter investigativo há algum tempo. Tem mais coisa, viu? Tem mais coisa aqui. Mas só isso já é para o registro dele ser indefinido de plano. Porque há uma jurisprudência hoje do Supremo Tribunal Federal para não deixar políticos envolvidos com crimes candidatários. Não é nem corrupção, não, é crime. Não estou denunciando que o cara roubou, eu estou denunciando aqui que o cara mandou matar, ou é traficante, ou é ladrão de carro, ou é ladrão de carga. Eu estou denunciando aqui coisas gravíssimas. Mas o nosso Ministério Público Estadual, que é um mistério, né? Eu acho que, sabe qual é o problema? Eles têm medo que aconteça com eles o que aconteceu com os promotores do Ministério Público Federal. Os promotores do Ministério Público Federal foram muito firmes ao denunciar a quadrilha de Sérgio Cabral. Denunciaram tudo. A roubalheira do Maracanã, caixinha da FETransport, tudo que eu tinha encaminhado lá para o Procurador-Geral, e ele mandou para cá para os procuradores apurarem. Resultado, eles é que foram punidos. Eles é que foram advertidos. Tudo bem, condenaram o Cabral lá junto com o doutor Bretas a 439 anos de cadeia. Mas o Cabral continuou tomando banho de piscina, dando informação sobre livro, recomendando filme no final de semana, e os rapazes quase perderam o emprego. Os senhores promotores tenham coragem. Está faltando coragem? O que está faltando? O que está havendo com o nosso Ministério Público? O que será que o nosso Ministério Público não vê? É problema de vista? Não sei, sinceramente. Tudo na cara. O sistema político do Rio apodreceu e levou junto boa parte das instituições. Cabe agora a essas próprias instituições expelir as partes podres. Senhor Procurador-Geral, o senhor não tem nada com isso? Tira o pessoal que tem. Se o senhor está vendo que a coisa está errada, que os processos contra bandido não andam, tira. O senhor presidente do Tribunal de Justiça, que hoje é desembargador e é governador, o senhor está vendo as coisas erradas? Reúne o Conselho Superior, tira. Não pode continuar. É como a política. Na política quem tira é o povo. Mas aí são vocês que são autoridades. Gente, o que eu relatei aqui, olha, advogado usando procuração indevida. É para a OAB tomar atitude. E para a Justiça tomar atitude. Quaquá comprando com dinheiro público, comprando não,
alugando, com dinheiro público, um helicóptero no valor de 32 milhões por ano. Por ano. E não é para ele viajar, não. Eu sei é para fazer o quê? Não vou dizer aqui porque eu vou esperar a prova. Né? Mas eu sei para que é. Não é para transportar pessoa, não. Tá? Eu estou falando aqui, né, desse caso vergonhoso, desses bandidos todos. Gente, como é que o PT apoia Eduardo Paes, sabendo que o irmão do mandante do crime de Marielle Franco era secretário de Eduardo Paes? Depois me pergunto por que eu tenho bronca do PT. Eu não tenho bronca do PT, eu tenho bronca de pessoas que estão no PT. Esse PT do Rio, comandado por Quaquá, isso envergonha qualquer partido. Qualquer sujeito sério do Rio de Janeiro está vendo que isso aqui é uma molecada. Como também, do outro lado, Cláudio Castro não envergonha o Flávio Bolsonaro. O Canela não envergonha o Flávio Bolsonaro. As pessoas perguntam, garotinho, a gente vai votar em quem? Posso ser sincero? Eu não sei, porque do jeito que a coisa está, eu prefiro esperar. Porque nenhum dos dois se juntou com gente boa. Pelo menos o Flávio agora tirou o Canela. Né? Canela começou como candidato a senador, desceu para deputado estadual, vai terminar o ano como presidiário. Pode anotar. Cláudio Castro era governador, virou senador, vai terminar como presidiário. Mas essa era a chapa que tinha aqui do partido que quer endireitar o Brasil. Como é que vocês querem endireitar o Brasil fazendo o que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro? Me diz, com toda sinceridade. Como é que o PT, aqui no Rio, mandado por esse desvairado desse Quaquá, que além disso comprou casa em Portugal, tem dinheiro investido no Fazano, olha, é uma farra. Bilionário. Como é que o sujeito vai acreditar nesses partidos? Corrupção não tem partido. O sujeito não é honesto porque é de direita, e nem é honesto porque é de esquerda. Não é honesto nem desonesto porque é de direita, nem é honesto nem é desonesto porque é de esquerda. Ideologia não tem nada a ver com princípio. Eu sou um conservador nos costumes, mas eu vou ser contra programa social? Como esse pessoal fica falando bobagem aí? Bom, se fui eu que criei o cheque cidadão, que depois o Lula copiou, mudou o nome, botou Bolsa Família. Como é que você contra restaurante popular que eu criei? Eu criei cota na universidade para os negros e para pessoas de família humilde. Aí o pessoal da direita fala assim, não, mas cota é preconceito, é racismo. Não é não. Seria, olha só, pega duas pessoas, coloca uma do lado da outra. Elas saem do mesmo lugar. Claro, quem chegar na frente, ganhou. Mas quando duas pessoas não saem do mesmo lugar, você tem que ter reparação. Os negros no Brasil, olha, foram anos e anos sem ter direito à escola, sem ter direito à moradia, sem ter direito a nada. Como é que você vai achar que ele vai ter a mesma oportunidade? Vai no Tribunal de Justiça e vê quantos desembargadores negros tem lá. Vai lá, para você ver. Olha no STJ e olha no Supremo Tribunal Federal. Quantos negros tem no Supremo mesmo? Nenhum, né? Nos altos escalões, também não tem nenhum. Então, quando eu criei cota, foi para reparar. Quando tiver todo mundo em condição igual, estudo igual, aí cada um vai pelo seu mérito. Isso se chama meritocracia. Mas meritocracia tem que ter coisa igual. Isso que eu estou falando aqui não é de meritocracia. Eu estou falando aqui de ladroagem. Ladroagem. Eu estou falando aqui de omissão da justiça no estado do Rio de Janeiro. Especialmente do meu querido Ministério Público. Não tem nada contra a instituição. Ao contrário, eu quero que essa instituição atue para cumprir o seu papel. Agora, pelo amor de Deus, né? Vê isso tudo. O Cláudio Castro tem uma ação de improbidade. Eu pesquisei lá, antes de falar aqui. Eu estou enjoado de denunciar a corrupção em Saquarema. Aquilo é a maior vergonha. A prefeita de Saquarema que saiu, junto com o ex-marido dela, eles assaltaram a cidade de Saquarema. Estou falando do Quaquá, que é do PT. Estou falando agora da prefeita, que é do PL. Para vocês verem que não tem negócio de proteção aqui. Assaltaram, roubaram o povo de Saquarema. Vai ser candidata. Não vai ser impugnada. Vai poder disputar a eleição. Por quê? Porque o Ministério Público não fez o seu papel. Bom, eu vou fazer o meu. Eu não quero que nenhum filho meu olhe para mim no futuro, meu neto, e diga assim, meu avô garotinho foi um covarde que se calou diante
dos poderosos. Isso eu não vou carregar comigo, não. Seja promotor, seja juiz, seja quem for, eu vou levantar minha voz. Ah, garotinho, é por isso que não tem prefeito nenhum te apoiando. Só tem um, lá da minha cidade. Assim mesmo, né? Do jeito dele. Mas por que os prefeitos não estão me apoiando? Porque o cara faz coisa errada e quer que eu encubra porque está me apoiando. Eu não vou encobrir nada de ninguém. Eu não encubro de filho meu. Por que eu vou encobrir dos outros? Eu não encubro o meu. Quando eu cometo erro, eu assumo, peço desculpa. Mas nunca roubei. Porque há uma regra chamada regra de ouro do crime. Anote isso. Regra de ouro do crime. Qual é a regra de ouro do crime? Se alguém roubou, o dinheiro pode estar numa conta no exterior. Eu não tenho. Ele pode virar imóvel. Eu não tenho. Ele pode estar no nome de um laranja. Eu também não tenho. Já vasculharam tudo. Ele pode comprar fazenda ou cabeça de gado, como fez o Pisciani. Eu não tenho nenhum bezerro. Não tem. E se não existe o dinheiro, cadê o crime? Olha, lavagem de dinheiro tem que ter um crime antecedente. Você tem que roubar para depois lavar o dinheiro. É como eu digo, por que é mais difícil pegar o Eduardo Paes? Porque ele lavava o dinheiro no banco. O irmão dele é dono do BTG Pactual. Por isso ele foi um dos poucos que não foi preso daquela denúncia que eu fiz à Procuradoria-Geral. Embora tenha sido delatado por 11 delatores. Não é um, não. 11 delatores. Agora eu vou tratar de um assunto desagradável. Eu não gostaria de tratar desse assunto aqui, mas eu vou ser obrigado a tratar. Não tem jeito. Eu sou jornalista e procuro ser um jornalista livre e independente. Né? Infelizmente eu não posso dizer o mesmo de muitos veículos de comunicação e de colegas meus, que estão vendendo as suas páginas para Eduardo Paes. Eu hoje aqui vou ser obrigado a dar um nome que eu não queria dar, mas vou ser obrigado a dar. Jornalista Berenice Seara. Jornalista, você antes de publicar a matéria, me pergunta. Você faz uma acusação mentirosa para plantar uma notícia, aí as outras páginas que são ligadas, que acompanham você, que é muito lida, né, reproduzem aquilo e, pelo amor de Deus, né? Isso não é papel de jornalista. Se você quer ser assessora de imprensa, vai ser assessora de imprensa. Agora, a Globo, a gente sabe que faz pelos seus interesses econômicos. A Globo é quem mais fatura com o Eduardo Paes. Ganha dinheiro através de OS, ganha dinheiro através de esquema do carnaval, ganha da transmissão dos shows. Agora, jornalista que tem um sitezinho, igual aquele cara lá da R. Lagos, do Glauber, recebe uma grana do Canela e do prefeito de Cabo Frio para ficar me atacando. Para com isso. Fala a verdade, cara. Fala a verdade. Coloca as coisas como elas são. Sabe por quê? Durante um tempo, você sobrevive assim. Uma coisa que a pessoa não pode perder chama-se credibilidade. Por que eu comecei na política com 21 anos, estou com 66 e estão fazendo de tudo para tentar me derrotar? Depois de 45 anos. Porque eu tenho credibilidade. Vocês nunca me viram mentindo. Quando eu erro, eu já errei. Eu fiz uma denúncia envolvendo um corregedor lá do Ministério Público, não era, era um homônimo, eu dei uma nota, me corrigi. É assim que a gente faz. Agora não, ficar todo dia. Ela pegou a nota do Travancas, que certidão comprova que garotinho está inelegível. Não comprova nada. Quem vai decidir se é a justiça eleitoral? Ali não tem data de marco temporal nenhum. Você sabe disso, você faz isso de propósito. Eu devia naquele debate, quando você foi me entrevistar, dizer assim, eu não dou entrevista para essa moça aqui, porque ela é assessora de imprensa do Eduardo Paes. Sabe o que eu não fiz? Eu sou elegante. Eu sou educado. Eu devia ter feito. Olha, o Jornal o Globo está me convidando para ir a um debate. Eu vou. A TV Globo está me convidando para ir a um debate. Eu vou. O seu padrinho foge. Você, ao invés de comentar no dia seguinte, a verdade, você preferiu botar caras e bocas minhas. Você não falou do Eduardo, seu candidato, fugiu, e papapá. A reportagem como o Andreasa fez. O Andreasa é um repórter correto. Às vezes me dá umas cacetadas, mas está tudo bem. Quando ele dá, ele tem motivo para dar. Eu estou errado. Eu não sou
um homem que não é, todo mundo é. Ladrão eu não sou. E nem gaveteiro. Ok? Gaveteiro eu não sou. Levar dinheiro para falar bem dos outros, eu não aceito. Eu não levo dinheiro nem para falar bem, nem levo dinheiro para falar mal. Eu falo a verdade. Posso errar? Posso. Para fazer esse documento que eu fiz aqui, eu levei dias para fazer. Perdi até o prazo de entrar com o pedido de impugnação da candidatura. Vou entrar com uma AIS. Mas, olha, eu, para não deixar aqui ninguém mal, investiguei tudo. Tudo. Analisei tudo. Quando eu denunciei o CEPERJ, e logo depois veio o Rubem Berta, acompanhando com as reportagens dele, o Rubem Berta é um rapaz sério. É um jornalista sério. Vê se ele consegue trabalhar no Rio. Está trabalhando em São Paulo. Não sei nem se está em São Paulo. A última vez que eu li a coluna dele, estava em outro lugar aí. As pessoas sérias, apartidárias, não é apolíticas. É apartidário. Político todo mundo é. Nosso gesto de falar é um gesto político. Mas o jornalista não pode ter partido. Eu sempre cito um cara que é incontestavelmente o melhor cronista brasileiro, Nelson Rodrigues. No final da vida dele, vai dar uma entrevista e pergunta a ele: Nelson, nós estamos escrevendo suas memórias. Me diga uma coisa, por que você era atacado tanto pela direita quanto pela esquerda? Ele disse: porque eu tenho um compromisso com uma pessoa. Sua Excelência, o fato. O fato é que é importante. Entendeu? É isso. Eu tenho um compromisso com o fato. O negócio do Quaquá aqui, isso é uma vergonha. Mas o Quaquá tem muita verba de propaganda, né? Jornais da região não vão dar. Jornais de Maricá não vão dar. Né? O Eduardo Paes, isso tudo que está aqui, ninguém vai dar. Eles sabem que o Chiquinho Brazão era secretário do Eduardo, mandou matar, ou está acusado e condenado por mandar matar Marielle. O PT não foi para a rua defender Marielle? Como é que está apoiando o cara que era secretário do Eduardo Paes? Esse tipo de coisa é que deixa mal a política. Deixa mal os políticos. Mas eu não vou desistir, não. Então, repetindo, eu estou elegível. Não é nenhum problema. Eles estão confundindo isso tudo para tentar dizer a vocês que não vote em mim, que o voto não vai valer, que o voto vai ser anulado. Isso não existe. O voto é 10. É garotinho. Se você quiser votar. Se o funcionário quiser votar para ter grana, o policial militar, é garotinho. Se a professora quiser votar para ter o piso nacional do magistério, é garotinho. Se o funcionário quiser votar para ter o cashback, é garotinho. Se os jovens quiserem votar para ter tecnologia na escola, é garotinho. Se quiser uma política de segurança séria, os empresários que querem acabar com esse roubo de carga e de carro no Rio de Janeiro, é garotinho 10. Se quiserem também alguém que vai acabar com essa fila da mentira chamada CISREG, que deixa você aí para ser operado sofrendo, é garotinho. Vocês sabem que eu conheço o Estado. Eu saí do governo com 88% de aprovação. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, garotinho, roubou o quê? Tá onde? Mostra o roubo. Mostra a fazenda. Eu mostrei as casas de Sérgio Cabral. Eu mostrei as joias de Adriano Anselmo. Eu mostrei as barras de ouro que a justiça foi buscar lá no exterior. Eu mostrei as fazendas de Pisciani. Eu mostrei tudo. E mim não mostram nada. É só notícia, 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 notícia. Para fazer você de palhaço. Igual o Eduardo faz. Eduardo vai tapeando o povo. Show. Né? Crise da cidade. Aí ele traz Lady Gaga. Aí o pessoal se diverte. Esquece. Novamente ele vai e mete 120% de aumento de taxa de iluminação pública. Aí o povo se revolta. Aí ele traz Madonna. Aí ele começa a ter problema com a guarda municipal, que foi feito tudo errado, não foi feito como devia ter sido feito. Aí ele traz quem? Shakira. Aí depois chegou o final do ano, tem aquele show de Réveillon, aí depois veio o Carnaval, achando que você é idiota. Eu acho que o Eduardo Paes pensa que você é idiota. Agora ele quer me tirar da eleição, né? Para o povo não ter opção de votar nele. Porque ele e Douglas Ruas, a diferença entre os dois é nenhuma. Você pode chamar o Douglas Ruas de Douglas Paes. É a mesma coisa. Você pode chamar o Eduardo Paes de Eduardo Ruas. É a mesma coisa. Tudo cascateiro. Tudo contador de história.
Eu não. Vai em qualquer cidade, você vai encontrar ponte que eu fiz, hospital que eu fiz, você vai encontrar rua asfaltada, você vai encontrar a estrada que eu fiz. Esse Cuacuá mesmo. Ele sabe que a estrada de Tribobó a Maricá, quem fez fui eu. Foi a obra mais importante que foi feita. Esse Douglas Ruas, ele sabe que a obra mais importante lá de São Gonçalo, que foi o saneamento total do Jardim Catarina, fui eu que fiz. Na época o prefeito era Edson Ezequiel, junto com Graça Matos. O viaduto de Colombandeira foi eu que fiz. O Hospital Geral de São Gonçalo, o Hospital Alberto, todo foi eu que fiz. É gente mentirosa, está na política para fazer negócio. Eu não faço negócio. Eu não faço negócio. Eu faço política. Tá bom, gente? Vocês desculpem que eu já estou sem voz. Eu tenho que descansar para ir lá no Tino, tá? Para dar entrevista 1h30. E atenção, essa é a última live no Instagram. Você vai correndo pro YouTube, vai lá. No seu telefone tem um quadradinho, YouTube, clica ali. Aí você vai na busca e coloca lá, @oficialgarotinho. Você vai encontrar lá, blog do Garotinho. Não é blog, é o canal por onde eu vou fazer o meu bate-papo todo dia com vocês. Todo dia. Eu não vou ter muito tempo de televisão, porque os partidos grandes, poderosos, né, tem muito tempo de televisão, dinheiro. Qual vai ser nessa aí? Fazer live, né? Conversar, explicar, orientar. Tá? Quero pedir que meus candidatos entrem firme na campanha comigo. Se cada candidato em sua cidade fizer a sua parte, ó, nós ganhamos. Ah, mas é porque aqui tem deputado. Nada. Voto conquistado é diferente de voto comprado. O voto comprado não dura. O voto conquistado dura. Porque é por isso que eu estou tanto tempo na política. Porque eu não compro, eu conquisto. Quem gosta de mim, confia em mim. Eu quero que você confie em mim. Eu não quero que você vote em mim por causa de show, ou porque eu te dei isso, porque eu te dei. Eu quero que você confie em mim. Tá bom? Um abraço. Tá? Doutor Travanca, o senhor usou uma procuração que eu lhe dei indevidamente para acessar o meu processo para passar para os advogados de Eduardo Paes. O que o senhor cometeu é crime. E o senhor, como advogado, o senhor sabe disso. O senhor cometeu um crime. E um advogado que comete um crime é pior ainda, porque ele é advogado, ele conhece a lei. E é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Senhores, senhoras, membros do Ministério Público, honrem essa instituição. Não se curvem àquelas pessoas que se deixaram corromper nessa instituição valorosa, necessária numa sociedade democrática. Não se curvem. Um abraço, tudo de bom.